Iremos estudar a matéria Bibliologia. Esta matéria faz parte do nosso curso de Teologia com o Espírito Santo. Esta matéria serve de apoio aos nossos alunos do curso, ok? Bibliologia é parte da teologia bíblica e da teologia histórica. E nos estudos superiores, ela é chamada de isagoge, termo grego que significa conduzir para dentro. Esse estudo, isagoge, ele conduz o estudante para o interior das Santas Escrituras. A Bibliologia, ela estuda os assuntos introdutórios da Bíblia e auxilia o estudante na compreensão da Bíblia. Ela é indispensável a qualquer área da teologia, auxiliando no esclarecimento dos inumeráveis fatos bíblicos. Qual é a importância das Escrituras? Qual é a importância de termos a Bíblia? Por milênios, Deus se revelou ao homem através das suas obras, ou seja, através da criação. Você vai ler isso em Romanos 1, capítulo 20, Salmo 19, versículo 1 até o 6. Mas, porém, segundo o seu propósito, chegou o tempo que ele desejava alcançar o homem com uma revelação maior. Isso ele fez de duas formas. Primeiro, através da Bíblia, que é a palavra escrita, e segundo, através de Cristo, que é a palavra viva, que está escrito em João 1, versículo 1. E essa dupla revelação é muito especial e tornou-se necessária devido à queda do homem. Desse modo, o estudo das Escrituras se impõe como o principal meio do homem natural vir a conhecer a Deus e a sua vontade para com a sua vida, e do crente conhecer o propósito santificador de Deus para si e para todos os salvos. De acordo com como mostra essa lição, a importância do estudo das Escrituras se revela com 4 propósitos. Primeiro, prepara o crente para responder àqueles que lhe pedem a razão da esperança que nele há, 1 Pedro 3,15. Segundo, faz obreiro aprovado quanto ao correto manejo da palavra da verdade, 2 Timóteo 2,15. Terceiro, acrescenta a fé do crente quanto ao fato de que as Escrituras são a infalível palavra de Deus. Isso está escrito em Isaías 34, versículo 16. E quarto, dá luz e entendimento aos simples. Portanto, que Deus acompanhe você, aluno, no passo a passo ao longo desse estudo e o faça mais habilitado para realizar a obra de Deus na terra. Vamos ver os textos citados acima, aqui no livro de 1 Pedro 3,15, diz assim: santificai a Cristo como Senhor em vossos corações, estando sempre preparados para responder àquele que vos pedir a razão da esperança que há em vós. Por isso a necessidade de nós estudarmos as Escrituras. Amém? Segundo, em segunda carta de Timóteo 2,15, procura apresentar-te a Deus aprovado como obreiro que não tem de se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. Para manejar a palavra da verdade é necessário você estudar as Escrituras. O outro versículo, Isaías 34,16, que é uma ordem: buscai o livro do Senhor e lede. Nenhuma dessas criaturas falhará, nenhuma nem outra faltará, porque a boca do Senhor o ordenou, e o seu Espírito mesmo as ajudará. E por último, o versículo de Salmo 119, versículo 130, a revelação das tuas palavras esclarece e dá entendimento aos simples. Então, o estudo desses versículos nos conduz a 2 pontos de muita importância, que é
Primeiro, porque devemos estudar a Bíblia e segundo, porque é como devemos estudar a Bíblia. Estudar é mais do que ler a Bíblia, é aplicar a mente a um assunto de modo sistemático e constante. Foi o que Deus falou para Josué: medita nas minhas palavras de dia e de noite. Por que nós devemos estudar a Bíblia e se preocupar com o estudo da mesma? Primeiro, porque ele é o único manual do crente na vida cristã e no trabalho do Senhor. Está em Efésios 2:10. O crente foi salvo para servir ao Senhor, sendo a Bíblia o livro do cristão, é uma ordem de Deus que nós devemos manejar bem e ser eficiente no manejo da palavra de Deus. Então está escrito na palavra de Deus que a Bíblia alimenta a nossa alma. Mateus 4:4. Jesus, porém, respondeu: está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Olha que versículo maravilhoso. No livro de Jeremias 15:16 está escrito: achadas as tuas palavras, logo as comi. As tuas palavras me foram gozo e alegria para o coração, pois pelo teu nome sou chamado, ó Senhor, Deus dos exércitos. Que versículo maravilhoso. E também está escrito assim: desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação. Partindo desses versículos, não há dúvida que o estudo da palavra de Deus traz nutrição e crescimento espiritual. Quem não estuda a Bíblia, quem não lê a Bíblia e não estuda, é fraco na vida espiritual, não cresce, não desenvolve. Ela é tão indispensável à alma como o pão é indispensável ao corpo. Nessas passagens que eu acabei de ler, ela é comparada ao alimento. Porém, só nutre o corpo quando é absorvido pelo organismo. O texto de 1 Pedro 2:2 fala do intenso apetite dos recém-nascidos. Foi o último versículo que eu li. Que assim deve ser o nosso apetite pela palavra de Deus. E bom apetite pela palavra é sinal de saúde espiritual. Foi o que Pedro disse: desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação. A Bíblia é o instrumento que o Espírito Santo usa. Efésios 6:17. Se em nós houver abundância da palavra de Deus, então o Espírito Santo terá instrumento com que operar. É preciso, pois, meditar nela, meditar na palavra, como já disse em Josué 1:8, medita nas minhas palavras de dia e de noite. É o instrumento que o Espírito Santo usa, a palavra de Deus. É preciso deixar que a palavra domine todas as esferas da nossa vida, nossos pensamentos, nosso coração, e assim moldar todo o nosso viver diário. E, em resumo, precisamos ficar saturados da palavra de Deus. Um requisito, irmãos, primordial para Deus responder nossas orações é estarmos possuídos da sua palavra. Aqui está, em parte, a razão de muitas orações não ser respondidas, desinteresse pela palavra de Deus. Olha o que está escrito em João 15:7. Se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Pelo menos 3 fatos estão implícitos nesse texto. Primeiro, na oração precisamos apoiar nossa fé nas promessas de Deus, e essas promessas estão na Bíblia. Segundo, por sua vez, a palavra de Deus produz fé em nós. Romanos 10:17, é ela que vai nos dar a fé, é a palavra. Devemos fazer nossas petições segundo a vontade de Deus, e um dos meios de saber a vontade de Deus é você lendo a Bíblia. Outro fato importante e interessante para nós aprendermos que na vida cristã e no trabalho do Senhor em geral, o Espírito Santo só nos lembra o texto bíblico preciso.
se o conhecermos. Isso está escrito em João 14, 26. É possível o aluno se lembrar de algo que não sabe? É evidente que não, né, irmãos? Portanto, o Espírito Santo quer não somente encher o crente da sua presença, mas também encontrar nele um instrumento com que opera a palavra de Deus. Pelo Espírito e não conhecer a palavra, conduz o crente a fanatismo. Pessoas assim querem usar o Espírito Santo em vez de permitir que ele as use. Conhecer a palavra e não ter o Espírito Santo conduz ao formalismo. Esses são os dois extremos que nós vemos hoje e são muito perigosos e estão por aí na vida de muitos crentes. Outro ponto importante, o estudo da palavra nos enriquece espiritualmente, deixa a vida do cristão enriquecida. Salmos 119, versículo 72. Essas riquezas, ela vem pela revelação do Espírito, primeiramente, para que o Deus do nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda o Espírito da sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Isso é escrito em Efésios 1,17. A pessoa que procura entender a Bíblia, a pessoa que procura entender a Bíblia somente através da capacidade intelectual, ela não vai desenvolver. Não é somente ter um conhecimento intelectual da palavra, mas também praticar a palavra, deixar a palavra entrar dentro de você, ler a Bíblia como um livro que nos conduz a uma vida diária, regrada na fé no Senhor Jesus Cristo. A falta de correta e pronta orientação espiritual dentro da palavra de Deus, especialmente quanto a novos convertidos, tem resultado em inúmeras vidas desequilibradas e doentias pelo resto da existência, as quais só um milagre de Deus pode reajustar. Pessoas que assim são, ferem a si mesma e aos demais ao redor, porque não interessa em estudar a Bíblia. Pode perceber que tem pessoas na igreja que não têm interesse nenhum de estudar a Bíblia, de ler a Bíblia. E tudo começa com a leitura. Quando você começa a ler a Bíblia, você começa a conhecer o Deus da Bíblia e a vontade dele para com a sua vida. Então você vai tendo uma vida cristã frutífera, crescente, cheia de Espírito Santo. Porque a Bíblia é a revelação de Deus à humanidade. Tudo que Deus tem para o homem e requer de nós, e tudo que o homem precisa saber espiritualmente da parte de Deus quanto à sua redenção, conduta cristã, felicidade eterna, está revelado na Bíblia. Tudo que o homem tem a fazer é tomar a Bíblia, se apropriar dela pela fé, e ler e se apropriar dela pela fé e viver o que está escrito. Quem é o autor da Bíblia? O autor da Bíblia é Deus. E quem é o seu real intérprete? É o Espírito Santo. Qual o tema central da Bíblia? Senhor Jesus Cristo. Aprenda isso. Nós devemos ler a Bíblia para ser sábio, nós devemos crer na Bíblia para ser salvo e praticar a Bíblia para ser santo. São três coisas. Ler a Bíblia para ser sábio, crer na Bíblia para ser salvo e praticar a Bíblia para ser santo. Vamos ver agora como devemos estudar a Bíblia. Pois já mostramos para você que a Bíblia é um livro para ser não apenas lido, mas estudado também. Como a divina e inspirada palavra de Deus, a Bíblia é o livro singular do qual o maior proveito você vai tirar quando você lê e quando você estudar. Primeiro, leia a Bíblia conhecendo o seu autor. Isso é importante, ler a Bíblia e conhecer o seu autor. É de suprema importância, irmãos. É a melhor maneira de estudar a Bíblia, porque ela é o único livro cujo autor está presente quando se lê. O autor de um livro pode explicá-lo como ninguém. E a Bíblia é um livro fácil e ao mesmo tempo difícil, simples e ao mesmo tempo complexo. Não basta apenas ler suas palavras e analisar detidamente suas declarações. Tudo isso é indispensável, mas não basta. É preciso conhecer e amar o autor do livro. Conhecendo o autor, a compreensão será mais fácil.
façamos como a Maria, né, que aprendia aos pés do mestre. Aos pés do mestre ainda é melhor lugar para o aluno. Bendito seja esse lugar, né, irmãos? Segundo, leia a Bíblia diariamente. Essa regra é excelente. É estimado que 90% dos crentes na igreja não leem a Bíblia. 90% dos crentes não leem a Bíblia diariamente. Portanto, não é de admirar haver tantos crentes frios e infrutíferos nas igrejas. Deus nos escolheu para darmos frutos. Deus nos escolheu para sermos árvores frutíferas. E nós vemos hoje muitos crentes frios, com uma vida infrutífera dentro das igrejas, carnais. Mais do que isso, são anãos raquíticos, mundanos, carnais, como eu disse, indiferentes, irritadiços, né, e nervosos, iracundos, sem crescimento espiritual, pessoas que não desenvolvem nada. Essas pessoas que não se preocupam em ler a Bíblia, elas não têm desenvolvimento na sua vida espiritual, porque elas não crescem. E no livro de Marcos 4,33, é de admirar haver pessoas que acham tempo para ler, ouvir e ver tudo, menos a palavra de Deus. Qual é o resultado disso? Come tantas outras coisas que perdem o apetite pelas coisas de Deus. É justo e próprio ler boas coisas, mas tomar mais tempo com as Escrituras. É também de estarrecer o fato que muitos líderes de igrejas não levam seu povo a ler a Bíblia. Porque não basta assistir os cultos, ouvir sermões e testemunhos, assistir estudos bíblicos e ler boas obras de literatura cristã. É preciso ler a Bíblia individual e pessoal. Quando você lê e lê para você mesmo. Quando Deus falou para Josué, medita nas minhas palavras dia e noite, Deus estava dizendo para ele assim, sussurra as minhas palavras para você mesmo, porque a Bíblia é um alimento espiritual. Nós precisamos alimentar todos os dias para termos boa saúde. O crente que não lê a Bíblia não tem alimento espiritual, ele é fraco, raquítico, ele sofre de inanição espiritual. Terceiro, ler a Bíblia com a melhor atitude mental e espiritual. Isso é muito importante para o êxito do estudo bíblico. Você que quer estudar a Bíblia, a atitude correta é a seguinte: estudar a Bíblia com a palavra de Deus e não como uma obra literária qualquer. Quando você pegar a Bíblia, ela é a palavra de Deus. Segundo, estudar a Bíblia com o coração e sem atitude devocional. Porque tem gente que estuda a Bíblia não porque quer aprender de Deus. Ela estuda a Bíblia, não tem o coração voltado para o que ela lê. Ela não quer aprender, ela não quer crescer. Quarto, lê a Bíblia com oração, devagar, meditando. Não é com correria, não é na gritaria. Assim tem feito os servos de Deus no passado, como Davi, no Salmo 119, 12, 18, Daniel, que eram homens que se interessavam pelas Sagradas Escrituras. O caminho é o mesmo, irmãos. Na presença do Senhor em oração, as coisas incompreensíveis são esclarecidas. A meditação profunda na Bíblia vai fazer você ter experiências profundas com Deus, porque você vai ver que o Deus da Bíblia é o mesmo que está operando hoje no nosso meio. Muitos leem a Bíblia para estabelecer o recorde de leitura, ou seja, já li a Bíblia 10 vezes no ano, 3 vezes. Não é isso, é você ler a Bíblia como devocional, para você ter uma vida cristã regrada pelo que você lê. Aplica primeiro a ti próprio a leitura. Quando você lê a Bíblia, aplica o teu coração no que você está lendo, senão não haverá nenhuma virtude, irmãos. Leia a Bíblia toda. É importante ler a Bíblia toda, mas com esse intuito de crescer, de aprender, não apenas porque você tem uma disputa na igreja para quem vai ler a Bíblia mais rápido, a Bíblia. Não deve ser esse o intuito, tá bom? A Bíblia é uma riqueza insondável,
É a única maneira de conhecermos a verdade completa dos assuntos tratados, né? Assuntos sobre Deus, sobre Jesus Cristo, sobre redenção, sobre edificação, sobre justificação, predestinação, a volta de Jesus. Está tudo implícito na Bíblia. Se você não lê, você não sabe responder às pessoas quando perguntar para você acerca da sua fé. Eu vou explicar um pouco agora sobre a Bíblia como livro, tá bom? Vamos lá então. A Bíblia é um livro muito antigo. Os livros antigos tinham a forma de rolos. Eles eram feitos de papiro, que era uma planta aquática, e essa planta, dessa planta derivou o papiro, né? E o nome papel vem de papiro, era o material que eles escreviam os livros antigos. E pergaminho, que era já com pele de animais. Assim sendo, a Bíblia foi originalmente escrita em forma de rolo, sendo cada livro um rolo. Olha que interessante, cada livro era um rolo. Assim nós vemos que no princípio os livros sagrados não estavam reunidos como temos agora na nossa Bíblia, essa organização que nós temos hoje. Isso veio nesse tempo agora, né? Veio depois de Cristo, essa organização da Bíblia, mas ela é escrita em rolos e não tinha essa organização, não estavam reunidos como temos agora, como temos nas nossas mãos hoje. O que tornou isso possível foi a invenção do papel, no século II, pelos chineses, e bem como a do prelo de tipos móveis no ano 1450 depois de Cristo, por Gutenberg, onde a Bíblia foi impressa. Como livro, a Bíblia está dividida em duas partes, Antigo e Novo Testamento, tendo ao todo 66 livros, sendo 39 livros no Antigo Testamento e 27 livros no Novo Testamento. Esses 66 livros, irmãos, foram escritos num período de 16 séculos, 1.600 anos, e tiveram cerca de 40 autores. Aqui está um dos milagres da Bíblia, né? Esses escritores pertenciam às mais variadas profissões, atividades, viver e escrever em países, regiões e continentes diferentes, distantes um dos outros, em épocas e condições diferentes. Entretanto, os escritos bíblicos formam uma harmonia perfeita, e isto prova que um só os dirigia no registro da revelação divina, que era o Espírito Santo, que estava inspirando seus autores para escrever a Bíblia. Jesus Cristo é o tema da Bíblia, o tema principal da Bíblia é o Senhor Jesus Cristo, pelo que podemos resumir os 66 livros da mesma em 4 palavras referentes a ele, assim: preparação, segundo, manifestação, terceiro, explanação e 4, consumação. Eu quero falar com vocês agora sobre o material que a Bíblia foi escrita. Eu já falei aí acima, mas eu quero repetir para vocês aprenderem, né? Que a Bíblia é um livro antigo. Os livros antigos tinham a forma de rolos, como eu já disse. Eles eram feitos de papiro ou pergaminho. O papiro era uma planta aquática que crescia junto aos rios, lagos e banhados, e cuja entrecasca servia para escrever, para escrita. E as tiras extraídas do papiro eram coladas umas às outras até formar um rolo de qualquer extensão. Esse material gráfico foi muito usado para a escrita antiga. O pergaminho, que é o segundo material, ele era feito de pele de animais, curtida e polida. Era utilizada muito na escrita. E melhor material que o papiro, porque ele durava mais. Seu uso é mais recente do que o papiro, porque o papiro vem dos lá atrás, né?
apesar de já ter conhecido antes e também mencionado na Bíblia, em Timóteo capítulo 4, versículo 13, Paulo vai mencionar sobre os materiais, o pergaminho, que era os rolos, que era a Bíblia Sagrada da época. Qual o formato primitivo da Bíblia? A Bíblia foi originalmente escrita em forma de rolo, como eu já disse, sendo cada livro um rolo. Assim, nós vamos ver que, a princípio, os livros sagrados eles não estavam reunidos uns aos outros, como nós temos agora em nossa Bíblia. O que tornou isso possível foi a invenção do papel, como eu disse. A palavra papel vem do papiro. E depois, no nosso tempo agora, através de Gutenberg, a Bíblia foi impressa como nós temos hoje em nossas mãos. Vamos ver agora sobre o vocábulo Bíblia. O vocábulo Bíblia. O vocábulo Bíblia não se acha nas Escrituras. Você não vai achar na Bíblia o nome Bíblia. Não se acha nos textos das Sagradas Escrituras. Ela consta apenas da capa, mas no texto, no volume, não. De onde, pois, vem esse vocábulo? Esse vocábulo vem da língua grega, ele é do grego, que a língua original é do Novo Testamento. Então, a palavra Bíblia é derivada do nome que os gregos davam à folha de papiro. Olha que interessante você aprender isso. Os gregos davam o nome da folha de papiro preparada para escrita, como disse acima, de biblos. Um rolo de papiro de tamanho pequeno é chamado de biblion, e vários destes eram uma Bíblia. Olha que interessante. Portanto, literalmente a palavra Bíblia quer dizer coleção de livros pequenos, uma biblioteca. Com a invenção do papel, desapareceram os rolos, e a palavra biblos deu origem a livro, como se vê em biblioteca, bibliografia, bibliófilo, etc. É consenso geral entre os doutos no assunto que o nome Bíblia foi primeiramente aplicado às Sagradas Escrituras. Foi João Crisóstomo que usou primeiramente o nome Bíblia, aludindo às Sagradas Escrituras, que foram os patriarcas de Constantinopla no século IV da nossa era. Devido às Escrituras formarem uma unidade perfeita, que é um livro perfeito, é uma unidade, a palavra Bíblia, sendo um plural, como acabamos de ver, passou a ser singular, significando o livro, isto é, o livro dos livros, o livro por excelência, como livro divino, e a definição canônica da Bíblia é a revelação de Deus à humanidade. Era assim que os cristãos conheciam a Bíblia, como a definição é como a revelação de Deus à humanidade. Os nomes mais comuns que a Bíblia dá a si mesma Escrituras, está escrito em Mateus 21, 42. Perguntando-lhes Jesus: nunca lestes nas Escrituras? Quando Cristo falou isso, ele estava referindo-se à Bíblia do Velho Testamento. A pedra, ele fala em Mateus 21, 42 ainda, a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra angular. Isto procede do Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos. Também a própria Bíblia dá o nome para ela de Escrituras. E ela também dá o nome de Sagradas Escrituras. Olha o que está escrito em Romanos 1, versículo 2. O qual foi por Deus outrora prometido por intermédio dos seus profetas nas Sagradas Escrituras. Paulo falando aos Romanos que a Bíblia era as Sagradas Escrituras. Não era apenas um livro, não era apenas uma biblioteca de livros. Não, ela é conhecida como as Sagradas Escrituras. Então, quando você tem a Bíblia na mão, quando você pega a Bíblia para você ler, você está lendo as Sagradas Escrituras. E também ela fala assim, o livro do Senhor.
Está escrito em Isaías 64,16: buscai no livro do Senhor e lede, nenhuma dessas criaturas falhará. Era assim que o judeu conhecia a Bíblia, como o livro de Deus, o livro do Senhor. E é como nós devemos também ter em mente. Quando estamos com a Bíblia na nossa mão, nós estamos com o livro do Senhor, livro de Deus, ou glória. E também é conhecido como a palavra de Deus. Em Marcos 7,13, está escrito assim: invalidando a palavra de Deus pela vossa própria tradição. Falando dos fariseus, que eles invalidavam a palavra de Deus, que é a própria Bíblia Sagrada, pela vossa própria tradição. Isso quer dizer que a Bíblia está acima de conceitos de homens, está acima das tradições humanas e religiosas. No livro de Hebreus 4,12 também diz assim: a palavra de Deus é viva, é eficaz e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes. Glória a Deus. A Bíblia Sagrada, a palavra de Deus, ela é viva, não é um livro morto. É um livro que, se você permitir que as letras, aquilo que está dentro dela, as verdades contidas ali, entre dentro de você, vai ter uma reação maravilhosa de transformação. E também na própria Bíblia diz que ela também é conhecida como os oráculos de Deus. E Romanos 3,2 diz que aos judeus foram confiados os oráculos de Deus. Como nós vimos acima, a Bíblia ela tem o Velho Testamento e o Novo Testamento. E por que recebe o nome Testamento? Vamos ver.